Eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos. Eu quero mais uma vez dizer que uma vez por mês nós realizamos esse café aqui, que tem o objetivo de reunir os pastores, os líderes, os apóstolos da visão em células no modelo dos 12 e também auxiliar aqueles pastores que estão conhecendo a visão, que estão se interessando pela visão, para que possam implantá-la. Através dos cafés a gente sempre transmite a visão, a gente ensina os princípios da visão, os passos da visão, e através disso muitos ministérios têm tido bastante êxito. A gente não faz isso por iniciativa própria. Nós fazemos isso debaixo de uma comissão. A gente faz isso como enviados pelo apóstolo René Terranova e pela apóstola Ana Marita Terranova, nossa cobertura espiritual. Manaus, dentro da visão em células no modelo dos 12, é hoje no Brasil a maior igreja em células no modelo dos 12. E eles são não só uma referência para nós, um estímulo, uma inspiração, mas eles são também a nossa cobertura espiritual. O apóstolo René e a apóstola Marita são nossos pastores. Não existe um vínculo denominacional entre o nosso ministério, a Igreja El Shaddai e Manaus, mas como o apóstolo René dá cobertura a muitos pastores no Brasil todo, inclusive nas nações, eu tenho assim a honra, o privilégio de dizer que eu fui o primeiro pastor do Brasil a pedir cobertura para ele, fora os pastores que ele tem no MIR. Quando eu conheci o apóstolo René, quando nós conhecemos a visão, nós estávamos sem uma liderança no nosso ministério. Eu era o presidente do ministério, mas eu estava sem pastor. E eu, tempos depois, fui saber que eu vinha ser o primeiro pastor a pedir cobertura para eles. E depois disso a nossa vida se transformou, porque a visão pôde dar os seus frutos, principalmente pelo fato de nós entendermos o que era uma cobertura. A gente entender que por nós estarmos fazendo discípulos, nós precisávamos ser discípulos. E quando a gente entendeu isso e pôs isso em prática, o ministério cresceu, se santificou, se multiplicou, prosperou bastante, e a gente também se tornou referência em São Paulo para outros ministérios que vêm conhecer a visão aqui, que têm sido ajudados por nós nesse processo de caminhar na visão já há alguns anos. Isso já tem por volta aí de 12 anos que nós estamos debaixo da cobertura de Manaus. E tem sido uma grande bênção para as nossas vidas. Então, queria dar as boas-vindas a todos e dizer que o objetivo desse café é fortalecer sua vida espiritual, é te transmitir a visão, é te ajudar a implantar essa visão que tem dado muito fruto, que tem trazido crescimento e prosperidade espiritual e material para a igreja. E que isso possa acontecer no seu espírito, que isso possa acontecer na sua vida de uma forma real, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu vou fazer uma oração e depois nós vamos louvar a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, grande El Shaddai, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, que conosco habita, que está neste lugar. Queremos te dar honras, glória, louvor, domínio e majestade, porque só o Senhor é Deus. Queremos, meu Deus, dizer nesta hora que Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, que Tu és o único Senhor das nossas vidas, da nossa família, do nosso ministério. Tu és o Senhor da nossa nação, porque Tu és o Senhor de todo o universo. Todas as coisas que o Senhor criou se submetem ao Teu amor, à Tua grandeza, à Tua soberania, ao Teu poder e à Tua autoridade. E nós queremos, Senhor, nessa hora Te agradecer por esse privilégio que temos de sermos Teus filhos, de termos sido santificados, purificados pelo sangue do Cordeiro, de termos nascido, Senhor, do Teu Espírito Santo. Te agradecemos também por termos sido levantados como sacerdotes diante de Ti.
Obrigado por cada líder, por cada pastor, por cada apóstolo que está neste café nesta manhã. Que todos, meu Deus, sem exceção, sejam vivificados por Ti. Que o Senhor possa abençoá-los, Pai, através da Tua revelação, da Tua unção. Que nós saiamos daqui fortalecidos, capacitados. Que nós saiamos daqui, Senhor, edificados, segundo a promessa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse, Senhor Jesus, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos faça essa igreja santa, essa igreja capaz, essa igreja fecunda, esta igreja conquistadora, esta igreja vitoriosa, que será não apenas a noiva do Cordeiro, mas que será também a sua esposa, em nome de Jesus. Oramos pedindo, Pai, que nessa hora o Senhor acampe ao redor de nós, dos nossos familiares, dos Teus anjos, guardando-nos e livrando-nos de todo mal. Que o sangue do Cordeiro nos purifique completamente de todas as nossas fraquezas, da nossa maldade, da injustiça, da perversidade do nosso coração humano. E que o Senhor nessa hora permita que, através de estarmos santificados, puros diante de Ti, possamos entrar numa intimidade total com o Teu Espírito Santo. Espírito Santo, que a Sua voz seja ouvida, que a Sua presença seja sentida, que possamos receber o Teu toque em nossas vidas, porque nós recebemos do Senhor a comissão de alcançarmos, de consolidarmos as nações para Cristo. Porém, essa obra não pode ser feita segundo sabedoria humana, não pode ser feita na força do braço da carne. Muito pelo contrário, só podemos fazer isso segundo a Tua inteligência, a Tua sabedoria, o Teu amor e o Teu poder, Espírito Santo. Por isso, capacita cada um desses Teus filhos aqui com a Tua intimidade. Não falte, Senhor, a esses pastores a revelação. Não falte a esses pastores a intimidade com o Senhor. Que eles ouçam em todo o tempo a Sua voz. Que a mente deles, o espírito deles, meu Deus, seja guiado por Ti. E que em todo o tempo, tudo quanto eles fizerem, prospere. Que em tudo que eles fizerem, puserem as Suas mãos, Senhor, eles sejam bem-sucedidos. Eu oro pedindo que o Senhor dê a cada casal, a cada família sacerdotal, um ventre frutífero. E a capacidade, meu Deus, não só de gerarem, mas de consolidarem gerações, multidões para a glória do Teu nome. Concede, Pai, que a visão flua no espírito deles. E que a unção desta visão, Pai, levante multidões para a glória do Teu nome. Multidões de filhos santos, de discípulos conquistadores, de líderes de avivamento, que vão tomar, Senhor, os territórios onde cada um deles estão plantados em nome de Jesus. Remove de sobre a vida deles todo peso, todo cansaço. Renova-os, fortalece-os. Dá ao espírito deles, Pai, o Teu amor, a Tua alegria, a Tua paz. Abençoe com prosperidade, tanto de ordem emocional e física, mas também de ordem material, a vida dos Teus santos. Que eles sejam saudáveis, Pai, no espírito, na alma e no corpo, e que eles sejam um modelo e uma referência de felicidade, de santidade, de prosperidade, de perseverança, de fé, de humildade. Meu Deus, não permita que o nosso coração se corrompa, não permita que as grandes vitórias que o Senhor está nos dando, os êxitos que o Senhor está nos conferindo, venham trazer laço, venham trazer tropeço às nossas vidas. Livra-nos da vaidade, livra-nos da soberba, livra-nos, meu Deus, de tudo quanto possa ser um propósito de interromper aquilo que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas. Guarda a vida dos nossos líderes, Pai. Guarda o coração e a mente do nosso apóstolo René Terranova. Que em nome de Jesus, Pai, eles possam andar sempre em temor diante de Ti, sempre com humildade, com santidade na Tua presença, e que no espírito deles o Senhor ministre a Tua verdade, o Senhor faça-se cumprir a Tua vontade, derramando sobre a vida deles uma unção poderosa, que não possa parar, que não deixe de se multiplicar. Antes, meu Deus, dá a eles a possibilidade de terem nas Suas mãos o Brasil, as nações, sendo em tudo um modelo de referência, de santidade, de conquista, de multiplicação, Senhor, em nome de Jesus.
Oramos pedindo que o Senhor abençoe o MIR, que o Senhor abençoe a equipe de apóstolos, que os céus deste lugar se abram e que estejam limpos, preparados para a tua adoração, soberano Deus. E que em nome de Jesus, por esses céus abertos pelo poder dos teus anjos, estejam, meu Deus, descendo as tuas bênçãos, esteja se derramando a tua unção. Que o nosso inimigo valente seja amarrado e que em nome de Jesus possam, Senhor, os seus comandados todos, principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade, possam ser, meu Senhor, repreendidos pela tua poderosa mão. Que o Senhor quebre todo o jugo do mal, que o Senhor rasgue todos os céus de bronze, que o Senhor remova todo o chão de ferro, e que em nome de Jesus, Pai, a tua bênção de edificação, de crescimento, de santificação, de frutificação, multiplicação e governo, seja sobre a vida de cada sacerdote, de cada líder, de cada discípulo que aqui está e de cada ministério aqui representado, em nome de Jesus. Abençoe todos os pastores da Regional Grande São Paulo e permita, Senhor, em nome de Jesus, que essa regional seja toda tomada pelo poder e pela vontade soberana do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus? Dê um aplauso bem forte ao Espírito Santo. Ele está nesse lugar. Veja o mistério, a cruz vazia está, o Salvador é vivo, vitorioso é. Não há Deus tão grande, forte pra salvar, que venceu a morte pra vida nos dar glória. Meus olhos viram a glória do Senhor, glória. Veja ao vivo Deus, o ressuscitado, reina em meu ser. Não há Deus tão grande quanto nosso Deus, sua volta é esperada no universo. Glória, meus olhos viram a glória do Senhor, glória, governa sobre toda a terra. Vamos lá, graça e paz de novo, Igreja do Avivamento, voltamos para a terra. As nações que estão nos assistindo, pastor Jorge Arce, Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, nós amamos vocês, que o Espírito Santo do Senhor dê impulso à visão celular no modelo dos 12 aí no Paquistão, ele esteja te instruindo em tudo, ele esteja te respaldando em todas as suas orações, projetos, sonhos e ações, em nome de Jesus. De igual maneira,
um beijo grande no coração para os pastores do Peru. Que todos os pastores do Peru sejam abençoados e possam empreender a visão, tendo êxito nela, resgatando a nação do Peru das mãos dos deuses estranhos, em nome de Jesus. Queridos, esse aqui é o primeiro café de pastores após tabernáculos. E eu quero, antes de qualquer coisa, entregar para você aquilo que eu fui buscar lá em Israel. A bênção correspondente a tabernáculos. Você recebe? Tabernáculos tem um significado: proteção, provisão e descanso. Amém? Esses são os 3 principais significados da festa de tabernáculos. E Zacarias 14 diz que quando nós subimos a Jerusalém para adorar o rei na festa dos tabernáculos, vem sobre nós uma bênção que está prometida pela palavra, que é a bênção da chuva. A chuva que é o derramar do Espírito, a chuva física, que é o derramar da prosperidade, porque sem chuva, sem água não há vida, e sem água não há possibilidade de se gerar riquezas. Então, um dos maiores bens, um dos maiores tesouros que Deus deu à terra e ao homem é a chuva, é a água. Às vezes a gente nem entende isso, a gente não consegue entender quão preciosa é a chuva, mas você sabe que, a exemplo do que aconteceu em Israel nos dias de Elias, quando não há chuva, tudo perece. Vem a pobreza, vem a miséria, vem a doença, tudo perde o seu valor. Se uma pessoa tiver uma barra de ouro em casa, aquilo perdeu totalmente o seu valor, porque naquele momento o que tem valor não é ouro, mas é comida. Então, a chuva é algo que Deus nos dá como uma bênção dele. Deuteronômio 28, 12 diz: eu, o Senhor, lhes abrirei o meu bom tesouro para dar chuva à sua terra. Então, do seu tesouro, Deus tira a água para derramar sobre a terra, dando vida a ela. E a gente foi lá buscar essa bênção, né? Vai chover muito sobre o Brasil, de forma espiritual e de forma física. E vai haver sobre a sua vida proteção, uma cobertura espiritual eficaz. Você vai ter um líder que te ama. Amém? Você vai ter uma cobertura que te alimenta, que te direciona, que te desata, que te projeta para o sucesso e para o centro da vontade de Deus. Você vai ter a provisão de Deus na tua vida. Nada vai te faltar. Não vai te faltar o pão espiritual, não vai te faltar os bens materiais, muito pelo contrário, você vai ser abundante em tudo quanto você possuir. E Deus vai te dar uma grande colheita de almas. Porque o significado de tabernáculos também é colheita. Você vai se alegrar, vai celebrar poderosamente a colheita maravilhosa que o Senhor vai te dar. Deus vai te dar uma colheita tão grande que depois você vai precisar pedir ajuda ao Senhor e dizer: Senhor, me manda condições de eu ceifar isso aqui, me ajuda a guardar tanta coisa, tanta gente, tanto recurso que o Senhor me deu na sua benignidade. E Deus vai te dar descanso, uma vida com equilíbrio, com refrigério, com tempo adequado, com tempo de qualidade para você desfrutar do bem do seu trabalho, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que a bênção da chuva, vinda direto de Sião, alcance a sua vida, a sua família, seu ministério e todos os que estiverem debaixo da sua cobertura, em nome de Jesus. Você recebe? Então dê um aplauso bem forte ao Rei de Israel, ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Também quero passar um relatório aqui, prestar um relatório, que é o relatório da nossa oferta. Quantos se envolveram aqui na oferta para Sião? Levanta a mão. Quem não se envolveu perdeu uma bênção tão grande. Mas não tem problema, você vai se envolver no próximo ano, em nome de Jesus. Então, para aqueles que se envolveram, quero dar o relatório, junto lá com alguns apóstolos, o pastor Sandro, o apóstolo Paulo de Santo André, fomos entregar a nossa oferta, que somando a oferta da Igreja El Shaddai, dos pastores de aliança, e a oferta feita no ônibus lá, entregamos esse ano para Jerusalém, uma oferta de $70 mil. Então, uma excelente oferta, uma oferta
de aproximadamente 130 mil reais, né? Uma bênção muito grande. Eu quero até contar um testemunho, porque eu quero, assim, despertar, né, a fé dos pastores, a fé dos apóstolos. Eu sei que muitas vezes as pessoas, quando são desafiadas por uma oferta como essa, elas ficam tímidas, achando, meu Deus, agora eu estou lá fazendo a minha reforma, agora eu estou lá fazendo isso e fazendo aquilo na igreja, esse mês está um mês apertado, está um mês difícil. E os pastores ficam tímidos e eles não têm coragem de transmitir o propósito da oferta à igreja. Aqui nós não só fizemos isso, como eu declarei no púlpito, Deus não vai, de forma alguma, alterar ou subtrair qualquer coisa da arrecadação normal da igreja. E eu quero dizer para vocês que no mês em que saiu da igreja El Shaddai aproximadamente 100 mil reais, porque a oferta dos pastores de aliança foi 30, pouco mais, talvez 35 mil, e a da igreja El Shaddai 95 mil, a arrecadação se manteve exatamente a mesma. Saiu do bolso das mesmas ovelhas, saiu das mãos do mesmo povo, 95 mil reais a mais, que foi uma semeadura, e a arrecadação da igreja se manteve exatamente a mesma, até um pouquinho mais do que foi no mês anterior. Eu tenho esse relatório da tesouraria. E depois, o que acontece? Por essa semeadura, um desatar de milagres. Então, teve gente que fez a oferta para Sião esse ano com sacrifício, 100 reais, e já ganhou a passagem de 9 mil reais para o ano que vem. Amém? Muitos milagres, muitas bênçãos. Empresários dizendo, apóstolo, um milagre aconteceu, porque a máquina que eu não tinha nem possibilidade, sonho de comprar, eu comprei uma zero. Troquei o carro da empresa que estava ruim por uma caminhonete zero. Então, Deus tem derramado dessa bênção de prosperidade, principalmente porque nós temos entendido a palavra que diz: quem abençoar Israel, quem abençoar a descendência de Abraão, é abençoado pelo Deus de Abraão. Amém? Então, não se furte o direito, a bênção de ofertar para Israel. No ano que vem nós vamos fazer outra oferta dessa. Vamos levar uma caravana maravilhosa. Você vai estar comigo em Jerusalém, com o apóstolo Renê, no ano que vem, em nome de Jesus. E isso será fruto também de tudo que a gente já tem feito em relação a Sião. E principalmente da misericórdia de Deus, da graça dele, porque ele vai nos levar. Ele é bom e justo. Amém? Então, eu queria só passar esse relatório e chamar aqui agora os líderes, os pastores que tenham um testemunho para dar. Antes do testemunho, eu vou fazer uma coisa. Apóstolo Jair, vem aqui. O senhor não está com a apóstola Marli hoje, né? Não? Tá. Eu quero chamar também o pastor Sandro e a pastora Rosângela. Esse aqui é um dos meus 12 mais antigos. É um pastor que eu pude conhecer e ele também teve a bênção de se aproximar de mim lá em Bogotá. Nós nos conhecemos lá e ele chegou lá e falou: não, apóstolo, eu preciso conversar com você, eu quero andar contigo, eu quero a sua cobertura. E foi assim, amor à primeira vista, né? E aí a gente foi caminhando juntos, e ele se tornou assim um discípulo frutífero, um discípulo na visão, né? Porque ele tem um ministério dele, um ministério abençoado, próspero em Mauá. É um homem cheio de ímpeto, de vontade de conquistar. E ele começou não só a crescer, se desenvolver bastante na visão dentro da igreja local, como ele entendeu rapidamente a revelação de cuidar dos outros pastores, de apacentar pastores que estavam desejando conhecer a visão celular ou que conheceram a visão através dele. Nós, estando debaixo de uma cobertura, automaticamente nós somos estabelecidos como cobertura para outros. Talvez você não tenha nenhum pastor hoje olhando para você como modelo e como referência, mas se você perseverar em implantar a visão e se você perseverar em estar debaixo de uma cobertura, daqui a pouco vai ter muitos líderes, muitos pastores te procurando, muita gente vindo perguntar para você: o que você está fazendo? Qual é o segredo do teu êxito? E o apóstolo Jairo foi um dos primeiros que entendeu isso, tanto é que ele rapidamente formou ali na região de Mauá uma equipe de 12. E dentro da equipe de 12, cuidou muito bem
do pastor Sandro, da pastora Rô, fez um casal de discípulos exemplar, casal também amoroso, casal fiel, obediente, que se apaixonou pela visão, se apaixonou pela cobertura. Muitas vezes eu vi ele lá com sede em Manaus, te seguindo. Até quando você não foi, ele foi. Né? Se apaixonou por Israel, se apaixonou por esse café. E hoje, com a bênção do apóstolo Jairo, ele está sendo apresentado como alguém que foi levantado para fazer parte da nossa equipe da Regional Grande São Paulo. Mais um 12. Parabéns. Você fez um excelente discípulo. Dá os parabéns aí, dá um abraço no teu discípulo. Quer aproveitar e quer falar alguma coisa aqui, pastor Santos? Deixa eu falar aqui. Eu quero agradecer, né, ao apóstolo Jairo, porque nós fomos apresentados a ele pelo pastor Wagner, pastor que cuidava da gente antes, fora da visão, a igreja que a gente nasceu lá. E o pastor Wagner foi com a esposa dele lá nesse encontro e voltou de lá transformado e falou: pastor Sandro, não sei o que você vai achar, mas vai, depois você me fala. E a gente foi lá no encontro do apóstolo Jairo e fomos tratados, foi uma bênção. O apóstolo Jairo ajudou a nossa igreja, nós passamos lá, os líderes da nossa igreja, na escola de líderes dele. Então, ele foi assim uma bênção para a gente, sempre foi. Então, a gente sempre honrou ele naquilo que a gente tinha que honrar. E louvo a Deus pela vida do apóstolo Jairo, né? Eu sei que você está me semeando e o Senhor vai colher muito mais. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Eu quero dizer que a questão de você ser discípulo te dá a legalidade de você fazer discípulo. E eu creio que os princípios são a coisa mais importante a ser seguida dentro da visão e dentro da cobertura, né? Eu sempre procurei fazer minha parte como na questão da fidelidade, né? Procurei sempre honrar o meu pastor, sempre entregar meus dízimos, minhas primícias na vida dele. Já tivemos meses que fomos tentados a não fazer isso, porque passamos por momentos difíceis, mas é aí que nós somos provados. Deus prova o nosso coração. E o nosso coração, quando ele é aprovado, e ele é aprovado, então nós temos um acréscimo de bênção, né? Porque Deus, ele permite essas provas, porque ele tem algo para acrescentar na nossa vida. Isso, Mike Murdock fala muito bem sobre isso. E eu sempre passei por algumas adversidades, mas a fidelidade, ela nos dá segurança. Então, sabe, queridos, na hora da adversidade, se você não tiver apoio, se você não tiver aonde se segurar, apoio de um mentor maior que você, que te sustenta em oração, em amor, sabe, você fica meio perdido. E eu nunca fiquei perdido, porque eu sempre recobrei os sentidos e entendendo que havia uma legalidade do céu sobre a minha vida pela fidelidade. Então, queridos, sabe, aposte nisso, seja fiel, seja um homem de sucesso, porque é isso que Deus tem para nós, amém? Tá? E em nome de Jesus, é isso, eu agradeço pelo apóstolo, né? Faço do apóstolo Fábio as palavras do pastor, né, Sandro, como sendo uma bênção. Eu conheci ele lá na Colômbia, andei 4.700 quilômetros para conhecer ele, que estava a 40 minutos de mim aqui. Mas foi um dia, ainda foi o Tiago que me apresentou, falou assim: olha lá, aquele lá é o apóstolo, era o pastor Fábio ainda, né, naquela época, né, mas já era apóstolo, né, que já fazia esse trabalho espetacular, esse trabalho, né, de consolidação maciça já, porque tinha esse foco no coração, né? E foi assim também, do jeito que eu recebi dele, eu fui transmitindo para outros pastores, né? Pastor Sandro foi um, tem vários pastores, pastor Fábio, pastor Wagner está atrás, tem pastor Sebastião, pastor Michel, está aí, tem vários pastores espalhados por aí, né? Pastor Gils, acho que está uns 12 por aqui, né?
pastor Jefferson está chegando, né? Então, graças a Deus, porque isso é possível pelo fato de nós recebermos esse respaldo, essa unção, amém? Que está sobre nós, é a cobertura. Essa é a boa oferta, essa que vai produzir a 100 por 1. Essa que vai trazer sobre a sua vida o sobrenatural, né? Então, é difícil a gente abrir mão de um dos nossos 12. A gente fica com essa cara meio de paisagem assim, né? Mas a gente tem que ter a visão espiritual de entender aquilo que o pastor Santo falou. Você vai na equipe de um 12 seu, você colhe um discípulo dele, um bom discípulo, um discípulo fiel, amoroso, frutífero, fervoroso, disposto, e traz para a sua equipe. Se você arrancar dele, se você passar por cima dele, se você fizer isso sem que ele saiba, você vai ferir o teu 12, você vai desonrá-lo, você vai entristecê-lo, você vai desmotivá-lo. Mas se você souber trabalhar isso e dizer, você fez um discípulo à altura, um discípulo especial, transmitindo para ele tudo que de especial existe em você, e esse é o caso, né? Porque o apóstolo Jairo sempre foi mesmo um excelente discípulo, além de um excelente líder, excelente pastor, ele é um excelente discípulo, ele é fiel, ele é presente. Eu acho que foram pouquíssimas vezes que ele não veio esse café, que ele não esteve presente nos discipulados. Ele tem a visão no espírito, ele tem a visão no coração, ele ama os discípulos, ele ama os pastores, eu sei que ele me ama, eu sei que ele sonha estar do lado também do apóstolo René sempre. Então, isso tudo são características de líderes que vão gerar outros líderes semelhantes a si. E isso, para ele, né, para o apóstolo Jairo, ver um discípulo seu vindo para a equipe para estar ao mesmo nível que ele, é uma honra. E também um legado para uma colheita tremenda, onde outros pastores fiéis, santos, companheiros e frutíferos virão. Deus te abençoe com essa conquista. Você é o sacerdote de Mauá. Deus vai entregar toda aquela região lá na tua mão, em nome de Jesus, viu? Esse aqui é um dos meus 12 da igreja local, um dos valentes de Davi. Esse homem aqui é tão precioso. Eu amo muito esse pastor aqui. Um homem cheio de amor, cheio de sabedoria. O nome dele é Garra e Disposição. E eu não sei o que ele vai falar aí, mas eu acho que é alguma coisa importante. Vamos ouvir. Amém. Graça e paz, líderes de avivamento. Eu senti no coração de compartilhar um testemunho aqui com vocês. E porque muitos pastores vêm todo o café, eu estou todo o café ali atrás do computador, ouço todos os pastores testemunhando e honrando o apóstolo Fábio, a cobertura dele dentro dessa regional e dentro do estado de São Paulo e hoje no Brasil também, porque eu estou recebendo ali os twitters, estão nos assistindo em Cuiabá, a Igreja El Shaddai, estão nos assistindo em Presidente Venceslau, estão vários lugares podendo ser abençoado. Mas eu queria honrar o apóstolo Fábio aqui pela cobertura que ele é também para nós na igreja local. Aqui na El Shaddai, eu caminho com o apóstolo Fábio há 15 anos. Fui ganho por ele. Para quem não sabe, aqui no Orelhão, aqui na esquina. Eu estava no Orelhão, Santo Orelhão. Eu acho que eu nunca tinha usado um orelhão. Eu vim de uma família com instabilidade financeira, não tinha costume de usar orelhão. E eu estava passando por uma das situações mais difíceis da minha vida, em dependência química, em desemprego. E eu fui no orelhão marcar uma entrevista de emprego. E quando eu voltei para casa, eu tinha esquecido o cartão. Eu não estava acostumado. Quando eu volto para pegar o cartão, tinha um rapaz no orelhão. E eu fiquei com vergonha. Aí eu voltei, eu era muito soberbo, eu era muito orgulhoso. Falei, eu não vou lá perguntar se o meu cartão está lá. Só que quando eu voltei, minha mãe falou assim, me empresta o cartão que eu quero usar. Eu falei, mãe, está lá no orelhão e eu não vou pedir não. E minha mãe já frequentava El Shaddai. Minha mãe já há 5 anos caminhava com Jesus. E ela olhou, ela falou assim, pode ir, é o pastor da minha igreja. Aí eu olhei, eu falei assim, não é possível, ele é muito novo. Eu vim de família católica, eu tinha um primo que era padre, que eu não entendi o que ele falava, porque ele já tinha uns 90 anos de idade. Um primo do primo do primo. E aí o meu entendimento de homem de Deus e sacerdote era homem de 90 anos. Então eu falei, não, ele é muito novo, não deve ser. E se for, não deve funcionar.
esse negócio de pastor. Mas eu fui, porque aí minha mãe ficou ali na porta de casa, eu fui. E aí eu cheguei para ele e falei assim, por acaso você, senhor, não sabia nem como falar, né? Você achou um cartão aqui? Aí ele, com esse mesmo sorriso que ele está aqui agora, ele puxou um cartão do bolso e falou, é esse aqui? Eu falei, é. Ele falou, olha só, eu achei que era um presente de Deus para mim. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque ontem eu esqueci um cartão aqui. Aí eu falei, não, esse é meu. Aí ele pegou, me deu o cartão, eu voltei, só que eu fiquei na porta de casa com a minha mãe. E aí ele veio do orelhão. E aí minha mãe apresentou, falou, esse aqui é meu filho. E eu estava todo arrumado para ir para essa entrevista de emprego. E ele perguntou, você está todo arrumado? O que foi? Eu falei, estou indo ver um emprego. Aí ele falou, não, então vem cá. E orou, bem objetivo, bem rápido, falou, não, Deus vai abrir essa porta, vai te dar um emprego. Aquilo já na calçada, aquilo me impactou. E eu falei assim, e eu entrei para dentro de casa, fui para o emprego, não arrumei emprego. Mas no domingo eu estava na igreja. Porque me chamou a atenção, foi amor à primeira vista. Me chamou a atenção e eu marquei ali, e domingo eu já estava na igreja, nunca mais saí isso, 15 anos, quis contar isso, porque às vezes vocês nos veem aqui, não sabem como começou tudo, né? E fiquei, estou caminhando junto, hoje sou um dos 12 do apóstolo Fábio, e quando a visão entrou, eu já trabalhava na liderança da igreja, eu liderava os jovens na época, trabalhei sempre muito próximo do apóstolo, nós somos da mesma área profissional, então o apóstolo foi um incentivador na minha vida profissional também, trabalhamos juntos em parceria há muitos anos, e quando a visão entrou, o apóstolo me procurou e falou, eu vou passar a juventude para uma outra liderança, que hoje é o pastor Murilo, a pastora Carolina, e você vai assumir um ministério que é dentro da visão celular, que se chama Consolidação. E eu falei, apóstolo, como isso funciona? Ele falou, eu também não sei, é começo. Nós vamos ter que fazer juntos. E isso sempre me impactou na vida do apóstolo, porque ele nunca inventou algo. Quando ele não sabia, ele sempre falou, não, eu não sei, mas nós vamos descobrir. Pode contar comigo. E hoje eu quero testemunhar que em todos os momentos do Ministério de Consolidação, eu sempre pude contar com a minha cobertura. Hoje nós fazemos uma reunião que se chama Ciclo de Consolidação, cujo mentor é o apóstolo Fábio, que um dia eu cheguei para ele e falei, apóstolo, a consolidação está funcionando pelas células, tudo, mas eu creio que a gente pode fazer algo mais. E ele, em oração, buscou de Deus e trouxe essa reunião. Ontem fechamos mais um ciclo aqui, com 300 pessoas, num churrasco, com uma grande salvação, muitas vidas. E aí depois, o apóstolo vendo a necessidade, ele... Projeto Família Feliz. Ontem também estavam as pessoas do Projeto Família Feliz aqui. Então, todos os momentos em que eu precisei de uma direção, que eu precisei que meu ministério crescesse, fortalecesse, fosse aperfeiçoado, eu tive resposta. E eu sei que tem muitos pastores líderes de ministério aqui. E eu quero dizer para vocês, o seu 12, a sua equipe de 12 precisa de você, precisa da sua direção. Você é o mentor da visão dentro da sua igreja. Os seus 12 vão executar, e você vai ter 12 que vão executar com excelência todo o projeto que Deus colocar no seu coração, mas você é o mentor. E o apóstolo Fábio recebeu do apóstolo René uma unção de incansável. Está em tudo, está participando de tudo, está envolvido com tudo, é rede de crianças, está aqui, é eventos da rede de empresários, está aqui, está no governo, está em tudo, e eu queria agradecer, apóstolo, porque... Se hoje Deus tem me usado, que eu recebi tanto elogio ontem, no êxito, e o meu Twitter bombou hoje, no êxito que tem sido o Ministério de Consolidação, eu agradeço a Deus, mas também agradeço ao Senhor porque acreditou, porque investiu e porque tem sido um mentor de excelência na minha vida. Eu te amo muito também. Quantos querem ver o fruto fiel na Bíblia? Quantos querem ver o fruto fiel no céu? Então abra aí, por favor, em Apocalipse capítulo 7. Diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra
e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, e era 144.000, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, responda para mim. Da tribo de Gade, da tribo de Aser, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Issacar, da tribo de Zebulon, da tribo de José, da tribo de Benjamim. Foram selados 12.000 da tribo de Benjamim, ou seja, 144.000 escolhidos, selados para estarem na presença de Deus. Aí diz assim: depois destas coisas, versículo 9, vi e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam dados ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos dar um aplauso a Jesus por essa palavra tão linda. O que esse texto nos mostra? Que há uma visão de 4 anjos que são destinados a destruírem a terra, a executarem juízo sobre a terra, destruindo as árvores, destruindo o mar, destruindo a terra. Mas um dos anjos se levanta e diz aos 4 anjos: não, se detenham, até que nós selemos na fronte os servos de Deus. Então, é um mover já de separação, de escolha daqueles que são na terra fiéis. Hoje eu falo uma coisa com temor e ao mesmo tempo com pesar, de que muitas pessoas que hoje estão vivendo na igreja, que hoje conhecem a Jesus Cristo, que hoje podem estar até congregadas, se Jesus voltasse hoje, elas ficariam aqui. Porque são crentes, porque são homens e mulheres de Deus sem nenhum compromisso com Deus. Eles não têm uma atitude de genuína fé, de compaixão, de obediência à palavra de Deus. Então, esses serão envolvidos de forma apocalíptica nesse processo chamado a grande tribulação, que é um momento dos tempos do fim, onde até mesmo aqueles que não puderem ser arrebatados e que ficarem na terra vão ser provados, vão passar pela grande tribulação que vai vir sobre a vida de toda a humanidade. Isso está profetizado em Apocalipse. Se você ler Apocalipse 8, eu duvido que você consiga ler Apocalipse 8 e não ficar com temor. Se você ler Mateus 24, você vai ver que o próprio Senhor Jesus falou desses dias difíceis que precisariam ser abreviados para que os eleitos pudessem ser poupados e esses servos pudessem ser separados e tomados por Deus no arrebatamento. Amém? Então,
no versículo 2 a gente vê o quê? Um anjo que põe um selo de proteção e salvação sobre os servos de Deus. E quantos são selados? 12. 12 de cada tribo. 12 mil nesse caso. Porque aqui estão sendo selados uma multidão de líderes. E a totalidade desses 12 é 144 mil. Então isso está diretamente ligado à visão. Isso mostra que a visão é uma visão para o tempo do fim, querido. Está aqui em Apocalipse. Você só não vai ver se você não quiser. Apóstolo, eu vi escrito 12, eu vi 144, mas eu não vi 1728, mas eu vi. Por revelação, eu entendo que depois de consolidados os 12 e os 144, já não dá mais para contar, porque a multidão é muito grande. A hora que Deus te der os seus 12, a hora que os seus 12 santificarem, consolidarem, levantarem a sua geração, a sua segunda geração, pastor e pastora, esse será um exército poderoso ao seu redor, que vai conquistar o território, que vai trazer uma multidão para dentro do seu ministério, que você não vai ter como contar. Você não vai mais contar pessoas, você vai contar células. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Mas esse selo, ele é um selo de proteção, porque Malaquias 4 também diz que chegará um dia, e isso nós precisamos passar para os nossos discípulos, em que haverá uma diferença estabelecida entre aquele que serve e aquele que não serve. A visão é uma visão de trabalho, mas ela é uma visão de compromisso, ela é uma visão de aliança com Deus, onde aqueles que servirem, aqueles que se comprometerem, aqueles que forem fiéis, eles vão ser livres de muitos males. Eles vão ser recompensados por Deus, com a capacidade de escaparem até da grande tribulação. Olha o que está escrito aqui. Quem são estes que estão sendo selados? Aqueles que vieram da grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação está acontecendo lá na terra, mas eles foram poupados disso. Então, quero dizer que a grande tribulação é a visão final, mas eu quero dizer que aqueles que se envolvem com Deus, aqueles que são servos fiéis, aqueles que têm a sua vida aliançada e comprometida com a obra de Deus, eles são livres também das tribulações que essa vida traz sobre a nossa vida. Amém? Um discípulo comprometido, querido, ele não fica passando sofrimento, carência, necessidade, ele não fica sendo atacado pelo diabo toda hora. Por quê? Porque Deus é a sua defesa, porque Deus lhe guarda, lhe protege debaixo do poder que há no sangue de Jesus. Amém? Então chegou o fim daquele tempo em que a igreja tinha que ser aquela igreja retalhada. O pastor ficou doente, a pastora morreu, o discípulo bateu o carro. Por quê? Porque eles estavam fazendo a obra de Deus. Não, agora nós vamos fazer a obra de Deus sem essa retaliação toda. Porque a mão do Todo-Poderoso está sobre nós. Amém? Chega de tragédia, chega de calamidade. Nós vamos estar numa guerra espiritual para sermos retalhados. Nós vamos estar numa guerra espiritual para vencermos o inimigo, para tomarmos dele o despojo, sem que nada nos cause dano. Por quê? Porque Deus é a nossa defesa, Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza. Mas nós precisamos ensinar para as pessoas esse sentido de aliança, essa necessidade de que a igreja do Senhor hoje seja uma igreja de pessoas comprometidas. Amém? O número dos que são selados e que são achados como fiéis envolve 12, 144 mil e as gerações. Uma multidão que não se pode contar. Hoje, no fruto fiel, esse fruto fiel que você viu aí acontecendo na vida da igreja já, nos dias de hoje, são as gerações que se apresentam com as suas cores. Então, cada um dos 12 vai trazer o seu fruto, a sua conquista, para apresentar a Deus no seio da igreja. Mas no fruto fiel do céu serão as nações que se apresentarão diante de Deus e do Cordeiro para lhe tributar honra, glória, louvor, domínio e majestade. Amém? Então o que a gente está fazendo hoje é só uma réplica daquilo que um dia vai acontecer de forma definitiva no céu. Hoje são grupos de discípulos, equipes de discípulos, gerações de discípulos com camisetas coloridas. No futuro, diante do Senhor, serão as nações, cada um com a sua roupa, cada um com a sua bandeira, que, na verdade, na visão espiritual é substituída por uma palma branca e uma veste branca, que também tem uma revelação por trás disso, vou te falar já. Amém? Então,
o fruto fiel, ele é isso, um ato profético. E ele diz que depois que foram consolidados os 12 e os 144, na santidade e na frutificação, houve a visão de uma multidão de todos os povos, raças, línguas e nações que não se podia contar. Então, quero dizer para você, quando um líder quer ter sucesso na visão, ele precisa, no primeiro estágio, investir muito nos seus 12, formar os seus 12. Olha, que eu apresentei aqui um discípulo meu dizendo, esse aqui é um dos meus valentes, é um companheiro meu nessa batalha, é um homem cheio de valor e de virtude, o pastor Carlos Henrique. Mas ele disse uma coisa aqui, ele disse, eu caminho há 15 anos com o apóstolo Fábio. Então a gente pensa que discípulo, fazer discípulo é do dia para a noite, não é. É um trabalho demorado, queridos, é um trabalho de investimento, de amor, de tratamento de caráter. O relacionamento que nós temos hoje, eu e o pastor Carlos Henrique, nem sempre foi assim. Ele foi vindo numa crescente. Amém? Mas o que prevaleceu? O amor de Deus na nossa vida e a vontade de Deus, que une pessoas para um propósito. Que propósito é esse? Conquistar uma grande multidão. Então quero profetizar que Deus vai te dar 12 fiéis, 12 homens e mulheres santos, 12 homens e mulheres escolhidos por Deus, de aliança com Deus, e que vão ter aliança com você também. E esses 12 vão levantar 144, como frutos fiéis, como líderes escolhidos por Deus, como homens e mulheres de aliança, famílias sacerdotais, que vão ser o instrumento poderoso nas mãos de Deus, para que as multidões cheguem diante de Deus, diante de você e no seu ministério, como o seu fruto fiel. Você recebe? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus. Hoje, cada um dos 12 tem uma cor. Hoje, cada uma das nações tem uma roupa típica e uma bandeira. Mas aqui, diante do Senhor, todos estão com vestes brancas. Por quê? Isso aqui é um sinal de 3 coisas distintas. Primeiro, igualdade. Diante de Deus, todos são iguais. Então, ministre para os seus discípulos que o que importa é o nosso coração limpo diante de Deus e a nossa prova de amor a Deus, não só obedecendo a palavra, guardando os mandamentos, mas também ganhando vidas. Amém? Independente de quantas vidas se ganhe. O que ganha 50 não é pior do que o que ganha 500. E o que ganha 500 não é melhor do que o que ganha 100. Amém? A parábola dos talentos mostra isso para nós. Pessoas que ganharam recursos diferentes com os talentos que investiram, eles receberam porções equitativas, equivalentes, e foram todos tratados com o mesmo amor por parte do seu Senhor. No assalariar da seara, os que trabalharam mais não ganharam mais do que aqueles que trabalharam um pouco menos. Por quê? Porque diante de Deus todos os homens são iguais. Diante de Deus não tem bonito, não tem feio, não tem preto, não tem branco, não tem europeu ou africano. Deus não tem preconceito, Deus não faz acepção de pessoas, queridos. Todos nós somos iguais diante de Deus e nós precisamos entender isso. Amém? Não deixando que nesse mover do fruto fiel exista um princípio de uma competição que deprime os que têm menos resultado e que ensoberbece os que têm mais. Se você está tendo mais êxito no fruto fiel, louve a Deus, porque essa unção vem de Deus. E não se ufane, porque se você se ufanar, Ele vai te tirar a unção. Se a unção que Deus está te dando, se o fruto que Deus está te dando for na sua vida motivo de tropeço, Deus prefere tirar isso de você para te conservar em santidade do que deixar você arrebanhar uma multidão e depois achar que a glória disso é sua. Queridos, qualquer êxito que a gente tenha, a gente pode ficar com a honra do trabalho que fizemos, mas a glória será sempre do Senhor. Esse é um segredo para crescer, se multiplicar, sempre governar, sem se contaminar, sem entristecer o coração do Pai. Amém? Então, o primeiro aspecto é o princípio de igualdade. Todos os povos, raças, línguas e nações, com mais dinheiro, com menos dinheiro, com mais cultura, com menos cultura, preto, branco, japonês, amarelo, vão estar todos diante de Deus com uma só veste. Vestes brancas que representam também, além de igualdade, vestes de santidade.
Amém? Vestes de santidade. Você sabe que o branco é o sinal da santidade. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer como líderes na visão é nos santificarmos. Jesus falou, eu me santifico pelos meus discípulos. Agora, Jesus foi o homem mais santo que tinha sobre essa terra. Que santificação era essa de Jesus? Jesus estava ali intercedendo, Jesus estava ali pedindo perdão pelos pecados dos seus discípulos, Jesus estava ali se alimentando da vida de Deus, da unção de Deus, para depois poder curar aqueles que estavam ao seu redor. Então, da mesma forma, nós temos que fazer, fecharmos, queridos, as brechas na nossa vida. Deixarmos de lado aquilo que nós estamos procrastinando, deixando para amanhã. Se é para viver por princípios, vamos viver por princípios. Se é para obedecer a palavra, vamos obedecer a palavra. Se é para sermos discípulos, sendo humildes, reconhecendo que nós não podemos caminhar sozinhos, reconhecendo que nós precisamos de um mentor, de um discipulador. Então, vamos converter o nosso coração ao coração desse líder e deixarmos de ser soberbos. Vamos reconhecer o fruto de alguém que Deus levantou, que Deus ungiu, e parar com essa bobagem de ficar escrevendo manual, de ficar inventando material para visão. Se alguém foi escolhido por Deus para ser mentor, para receber a revelação, para compartilhar com o corpo de Cristo, não precisa inventar nada, você não precisa escrever manual de escola de líderes, você não deve ficar copiando manual de escola de líderes, tirando xerox, porque isso é plágio gospel, e Deus não aceita isso. Basta você pegar a visão na sua simplicidade, na sua eficácia, e estabelecê-la, e praticá-la, e seguir os passos, porque tudo isso se torna mais fácil, e tudo isso vai dar muito mais resultados. Amém? Então, sermos santos, botarmos para fora da nossa vida o mau caratismo, a hipocrisia, ficarmos mandando os discípulos fazer coisas que nós não fazemos. Nós precisamos deixar isso. Por quê? Porque a proposta da visão ela é muito particular, ela é muito genuína. É uma unção especial. Mas depende também de um preço diferenciado a ser pago, que é a santidade. Queridos, eu falei isso no congresso estadual, pregando para 13 mil pessoas. A premissa da visão é a santidade. A visão precisa santificar primeiro os líderes, os pastores, os apóstolos, que devem deixar os velhos hábitos, que devem abrir mão da religião, da tradição. Na verdade, não é da religião, é da religiosidade, né? Que devem deixar largar a mão dessa coisa de quererem caminhar sozinhos, porque nós estamos vivendo outros tempos. Tempos que apontam para o Apocalipse. Tempos que vão nos requerer sermos achados por Deus santos e fiéis. São os que são santos e fiéis, os que não vivem com um monte de brecha na sua vida, os que não vivem manipulando as pessoas, nem usando mal o dinheiro da igreja. São esses os que vão ser selados pelos anjos e tidos como servos bons e fiéis. Aqueles que vão ser livres de todo tipo de tribulação, tanto terrena quanto celestial. Eu acho que você está nessa lista. Você recebe? Então fecha todo tipo de brecha na sua vida. Se santifica, porque a proposta é séria e a recompensa é grande. Amém? Deus vai te entregar grandes coisas. Deus vai te entregar multidões. Deus vai te entregar nas mãos muito poder, muitos recursos. Mas você precisa ter um caráter aprovado, você precisa ter uma alma curada, você precisa ter uma vida espiritual sólida, de santidade, para poder administrar tudo isso e não ser roubado dessa bênção e dessa unção. Amém? Além de ser um símbolo de igualdade, um símbolo de santidade, as vestes brancas, é também um símbolo de unidade dos 12. Por quê? Porque o branco, eu não sei se você sabe isso, no processo de difusão, de refração da luz, o branco é a somatória de todas as cores. Se você pegar um disco, existe uma experiência feita cientificamente, onde você pega um disco e põe ele numa estrutura que possa girar esse disco como uma roda de carro ou como uma hélice de ventilador. E aí você pinta com todas as cores esse disco. Quando você gira um disco que está pintado com amarelo, com verde, com azul, com roxo, com vermelho, com preto, com marrom, a somatória daquilo girando é um disco branco girando diante dos seus olhos. É impressionante como é que faixas vermelhas e pretas, após girarem, pode gerar branco.
É difícil a gente acreditar nisso, mas é só você fazer a experiência que você vai ver que a somatória de todas as cores é o branco. Então, eu quero dizer que isso fala da unidade que os 12 têm que ter, aonde não devem se achar uns melhores do que os outros, não devem ter comportamentos distintos, um vem, o outro não vem. Um é dizimista e ofertante, o outro não é. Um acha que é melhor do que o outro porque tem o fruto maior, e por causa disso ele deve ter direitos e privilégios dentro da igreja. Não. O apóstolo René fala uma frase que eu acho tremenda, e que ela resolve muita coisa. Ele diz, os 12 só serão 12 quando eles forem um. Então, qual é o sucesso dos 12 na sua conquista? Qual é o sucesso dos 12 na apresentação do seu fruto fiel? É a unidade. É uns torcendo pelos outros. Eu vejo quanto a natureza humana precisa ser tratada, porque eu me entristeço quando as gerações estão se apresentando e uma geração não aplaude a outra geração. Queridos, nós vamos dar uma prova de que estamos de fato sarados quando nós nos alegrarmos com o sucesso dos nossos irmãos. Amém? Então nós precisamos ser assim, unidos de espírito. Temos uma só fé, uma só alma, uma só linguagem, porque assim era a igreja de Atos. Eles tinham um só, era um só o coração e a alma da multidão dos que criam. Esse é o tempo de nós resgatarmos a unidade, independente de você ser batista, presbiteriano, pentecostal, luterano, sei lá o quê, católico. Os católicos também são cristãos. Outro dia eu fui em Ribeirão Preto fazer um congresso lá com os pastores de lá, que estão tendo um resgate lá, uma conquista linda lá. Já tem 5 pastores debaixo da nossa cobertura, através do apóstolo André, de Ribeirão Preto. E tinha um moço lá com a camisa assim, verde, cintilante, assim, e ele pulava, e ele dançava lá, porque a turma estava dançando as músicas do Fruto Fiel, e estavam apresentando lá o Fruto Fiel da reunião lá. E aí o pastor veio e deu risada assim e falou assim, ó, esse moço aí é católico, era católico, se converteu da igreja católica faz 3 meses. Então os católicos também são cristãos, queridos. Eles também acreditam que Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor. E se nós não os segregarmos, se nós não os tratarmos como ETs e ajudarmos eles na transição da sua fé de Maria para Cristo, eles vão estar conosco. Já está acontecendo esse mover. Você acha que um católico fiel, um católico praticante, ele está deixando a igreja católica? Porque todo jornal, toda pesquisa declara que os católicos estão deixando a igreja católica. Eles estão indo para onde? Para o centro espírita? Não é, eles estão indo para dentro do seu rebanho. Eles estão indo para as suas células. Eles estão indo para os seus cultos. Eles irão em massa para o seu fruto fiel. Você recebe? Então dê um aplauso a Jesus. Mas essa conquista de todos, de católicos, de espíritas, de todo tipo de religião, budistas, ateus, ela depende de uma unidade dos 12. Não pode haver entre os 12 competição, um 12 que não fala contra o 12. Por quê? Porque a estabilidade da estrutura fala não só de uma relação nossa como 12 com o líder, mas de uma relação lateral entre os 12. É uma roda de carroça. A roda de carroça tem um centro e tem um arco, o circunferência exterior. O que dá solidez à roda de carroça é cada ponto da extremidade está ligado ao líder, mas não basta só isso. Tem que estar uma extremidade ligada à outra. Então, foi um tempo em que o grande afã era o líder conquistar o discípulo e consolidar o discípulo conquistar a confiança, o amor e o respeito do seu líder. Agora, o desafio para nós é outro. É formarmos uma equipe de 12 que seja unida entre si. E eu quero dizer, trabalhe nessa unidade, porque essa unidade traz consigo a multidão. Amém? Deus vai te dar amor, sabedoria, o espírito da unidade, você em relação aos seus colegas de equipe, você em relação ao seu líder, para que você possa levantar também uma igreja, uma equipe de 12 que seja unida de espírito, que fale uma só linguagem, que tenha uma só fé, que não esteja competindo entre si, mas que queira apresentar o melhor resultado para o Cordeiro. Porque nós não estamos fazendo nada para nós mesmos, nem para a nossa vaidade ou vanglória, nós não estamos fazendo nada para homens, o seu desígnio não vai ser nunca apresentar fruto
para mim ou para o apóstolo René, a sua chamada é para apresentar os frutos da sua imensa conquista para o Deus vivo, para aquele que se assenta no trono e para o Cordeiro, porque a ele pertence a salvação. Você pode dar um aplauso a ele? E diz que, além de vestes brancas, eles tinham palmas nas mãos. As palmas, no contexto em que João escreveu o livro de Apocalipse, era um sinal de vitória. Então, os que são fiéis, os que são santos, os que são comprometidos com essa obra de salvar vidas na terra, eles são aqueles chamados mais do que vencedores por meio de Cristo, o que nos amou primeiro. Amém? Nós vamos ter uma igreja vitoriosa. Uma igreja que vai vencer o pecado, uma igreja que vai vencer o mundo, uma igreja que vai vencer a carne, uma igreja que vai vencer o passado, uma igreja que vai vencer o diabo e vai levar diante do Senhor uma multidão incontável, inumerável, como as estrelas do céu e como a areia do mar. Você recebe isso? Então diga aí, eu recebo, e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Só os que são vitoriosos, deem um grito de júbilo a Ele. Ponto número 2, o fruto fiel é um ritual de honra. Queridos, nós precisamos entender uma coisa: ausência é desonra. Quando alguém não vem no discipulado, como você que é discipulador se sente? Desprestigiado, desvalorizado, desmerecido. Para não falar desonrado, porque já começa a ficar pesado o negócio, né? Mas não tem nada que honre mais a Deus do que honre ao líder, do que presença. Então, vai passar o tempo em que a gente tem que ficar dizendo para os 12, ó, filho, você tem que vir no discipulado, você tem que vir na igreja, você tem que vir no culto de domingo, você tem que vir no fruto fiel. Não, Deus está levantando uma geração que vai entender que honra não é só primícia. Honra é presença. Honra é estar ligado no espírito do líder, é sonhar os sonhos do líder. É atender o líder com disposição, com voluntariedade, com alegria. É ser chamado pelo líder e prontamente se apresentar. É isso aí que nós temos que viver e fazer. Amém? Mas como a gente vai gerar discípulos dessa natureza? Sendo assim, queridos. Fica faltando aqui no café toda hora, fica faltando no discipulado com o seu apóstolo lá na praia, ou com o seu apóstolo lá em Mauá, ou com o seu apóstolo lá em Santo André. Fica faltando toda hora. Você vai abrir essa legalidade para os seus discípulos fazerem isso com você quando você convocar eles. Quando você fizer um fruto fiel, se você cometeu esses erros, você precisa se arrepender antes de fazer o fruto fiel, senão vai ser um fraco fiel. É verdade. A gente precisa entender isso, que todas as nossas atitudes, elas são sementes para o futuro. E eu vou gerar segundo a minha espécie. Então, se eu sou um discípulo comprometido, fiel, presente, companheiro, que atende a comandos, eu vou gerar uma geração assim. Mas se eu for ausente, virtual, descomprometido, soberbo a ponto de achar que a minha agenda é mais importante que a do meu líder, aí nós vamos colher isso lá na igreja local. Então, o fruto fiel é um ritual de honra. O convidado honra com a sua presença aquele que o convidou. O fruto fiel é um mover para a gente convidar os novos. Porque os novos chegam na igreja e falam, meu Deus, mas que alegria é essa? Parecia até que eu estava num jogo de futebol. E as pessoas do mundo gostam, né, de futebol. Tem aquela alegria do estádio, os fogos, as bandeiras. Então a pessoa já começa a quebrar o gelo. Fala, poxa, eu não pensei que a igreja era assim. Né? Eu não pensei que a igreja era assim. E aí já começa um processo de cair por terra um preconceito. Mas ali está a presença do Espírito Santo, que vai tocar a vida daquela pessoa, que vai salvar a vida daquele novo que chega. Então, nós devemos sempre convidar pessoas novas para vir ao fruto fiel. E esse é o primeiro nível de honra, onde quem foi convidado honra com a presença aquele que o convidou. Se você convida uma pessoa para uma festa, para um banquete, para um aniversário que você faz, e a pessoa não vem, você se sente triste. Mas se a pessoa vem, você fica honrado pela presença dela. Os que estão nas células honram com a sua presença o seu líder 12. O líder 12 trabalha, multiplica discípulos, envia discípulos para as células.
Aí quando ele quer ver a geração dele toda, quando ele quer ver todas as células, se aqueles discípulos não vêm das células para estarem com ele numa macrocélula, ou para estarem com ele num fruto fiel, os líderes geralmente ficam procurando um porquê as pessoas não vieram. Porque faltou o princípio da honra, faltou o princípio da obediência a uma chamada. Os 12 honram os seus pastores e apóstolos com a sua presença e os seus frutos. Cada um dos 12 vem e traz sua geração. Amém? Quem é 12 não pode ser ausente nem virtual, porque se for assim, vai ter uma geração semelhante. Mas se você é fiel, comprometido, presente, você vai ter uma geração igual a você. E todos, não é? Nessa chamada onde vem o convidado que vai aceitar Jesus naquela noite, o líder da célula que o convidou, o líder 12, os pastores do ministério, o próprio apóstolo, todos, sem exceção, eles vão diante de Deus e honram o Senhor com a sua presença, apresentando o fruto do trabalho para Deus. E Deus, que é o Pai da honra, que é o Rei da honra, o Senhor da honra também nos honra com a presença do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está, acontece salvação, acontece milagres, tem muita alegria. E é isso que vai ter nas tuas reuniões, nos teus discipulados, nas tuas macrocélulas e no teu fruto fiel. Você recebe? Então diga amém, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Fica à vontade. Pode pegar. O versículo 13 e 14 diz assim, que quem são estes que escaparam aí, que estão aqui na presença de Deus, né? E a resposta é, são aqueles que foram livres da grande tribulação. Então, a gente precisa fazer do nosso discurso um discurso profundo. Ultimamente, eu tenho pregado o Evangelho aqui na Igreja El Shaddai. Eu tenho dito para as pessoas, olha, a Bíblia, ela diz muitas coisas excelentes, boas, mas ela também diz muitas coisas pesadas e terríveis, dependendo da forma como se recebe. As coisas boas são para os que se arrependem, para os que são fiéis e santos, para os que são comprometidos com Deus, mas as coisas terríveis são para aqueles que são incrédulos, perversos e maus, que brincam com Deus nesse tempo. E a gente precisa dizer para a igreja, não ficar brincando, a igreja não ficar distraída. Porque tem uma parábola das virgens, que diz que o noivo chegou e elas não perceberam. E a porta se fechou, e mesmo que aquelas virgens quiseram naquela hora entrar, essas virgens são a figura da igreja, não deu mais tempo. Então a gente tem que dizer isso para as pessoas, olha, não seja apanhado de forma dispersa, distraída, com a sua vida de santidade misturada com vida de pecado, a sua chamada de compromisso com Deus misturada com ausência, com distração e com dispersão. Não. Olhe para a promessa no sentido bom e diga no seu próprio espírito, essa promessa que vai além do versículo 14 é para mim. O que diz além do versículo 14? Diz assim, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Então a vida de uma pessoa comprometida com Deus, uma vida disposta para servir a Deus, é uma vida de livramento, é uma vida livre de assolações, de tribulações, é uma vida de restauração, de lágrimas enxugadas dos olhos, de cura na alma, de provisão, porque não vão ter fome, não vão ter sede, vão ter o privilégio de estar diante de Deus servindo e vão estar nesse descanso eterno, o tabernáculo do Senhor. Amém? Então, é receber esse manto de não sofrer dor alguma, de ser poupado da dor. Por quê? Porque Jesus já sofreu todas as dores ali na cruz por nós. Amém? É um grande benefício saber que um dia nós vamos estar perante a face do Altíssimo no seu tabernáculo celestial. Ok?
o Cordeiro nos pastoreará e nos conduzirá às fontes de salvação. A gente precisa dar essa visão espiritual para as pessoas. Querido, hoje está tudo igual aqui na terra, mas vai chegar um dia em que Deus vai fazer diferença entre quem serve e quem não serve. Quem levou Deus a sério, quem ficou brincando com Deus. Amém? E esse é o seu tempo de decidir. Levar Deus a sério, fazer tudo com amor, fazer tudo com alegria e ser um fruto fiel. Amém? Ponto número 3 e último. O fruto fiel é um momento de milagres, de grande alegria e também de salvação. Primeiro aspecto, milagres. Ouça o que eu vou te dizer. Jesus adora fazer milagres no meio da multidão. Todas as vezes em que na Bíblia, nos evangelhos, aparece multidão, tinha o quê? Milagres. E eu quero dizer para você que o fruto fiel é um mover de congregar multidões, onde Jesus vai fazer na sua vida, na sua família, no seu ministério, grandes milagres. Você recebe? Vai ser o milagre da salvação, vai ser o milagre financeiro, vai ser o milagre da cura, da libertação. Vão ser milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Você recebe isso? Então dê um aplauso a Jesus. Queridos, nesse fruto fiel que você assistiu aí, o nosso, eu fui confrontado por Deus. Porque Deus falou, você ora tanto para que os enfermos sejam curados, mas você pede para eu curar a eles, mas você não libera a palavra de cura. Se você não der matéria-prima para o Espírito Santo agir, não tem como as pessoas serem curadas. E eu orei, me santifiquei, jejuei, me preparei em fé. Cheguei lá e comecei a orar pelos enfermos. E Deus começou a curar muitas pessoas. Muitas pessoas foram curadas no último fruto fiel. E uma das pessoas foi curada de uma diabetes, que trazia dores insuportáveis nas suas articulações, nas suas juntas, a ponto de, no meio do mover do fruto fiel, no meio desse culto lindo aí no ginásio da Portuguesa, esse homem queria ir embora. Mas aí o pastor Alquimim e o pastor Carlos Henrique socorreram ele lá e disseram, não, aguenta um pouquinho aí, vamos orar. Oraram por ele. E estava tendo um mover, uma ministração de cura, onde muitas pessoas no meio daquela multidão foram curadas. E esse homem foi curado da diabetes. A ponto de dizer assim, meu Deus, o que é isso? Eu sofri com essa doença tanto tempo, fui em tantos médicos, tomei tantos remédios, nada me livrava dessa dor. O que é isso? Isso é Jesus operando milagres quando tem multidões. Amém? E aí o que aconteceu? Ele falou assim, eu quero alguma coisa lá em casa. Ah, nós temos um negócio ótimo para o senhor aqui, família feliz. Queridos, vai nascer uma igreja na cidade desse homem que é Vinhedo. Os 12 estão indo lá, tem uma multidão se reunindo na casa desse homem. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus? Diga, Jesus sempre fez e sempre fará milagres no meio da multidão. Não tenha medo de orar pelos enfermos, porque eu tenho que confessar minha covardia. Muito tempo desejei isso, mas muito tempo tive medo de orar e as pessoas não serem curadas. Graças a Deus estou liberto disso. Nosso próximo fruto fiel, dia 10 de dezembro, vai ser outra explosão de milagres. Sinais, prodígios e maravilhas. Amém? E o seu também vai ser. Você recebe? Outra coisa, que alegria é essa daí? Lá no fruto fiel do apóstolo Jairo, meu Deus, o que era aquilo? Eles levaram bumbo, bateria, escola de samba, vuvuzela. Né? Vuvuzela. Ficamos surdos. Eu acordei no outro dia com a minha cabeça chiando. O fruto fiel foi no sábado, mas domingo de manhã minha cabeça ainda estava chiando. Tamanha barulheira que aqueles discípulos fizeram. Da onde vem essa alegria? Não tem bebida, não tem droga, não tem nada. É alegria do céu, queridos. Alegria que vem do céu, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E a festa que acontece no céu, ela tem um reflexo na terra. Então, o pastor Hilton disse, a minha igreja era uma igreja triste, não tinha salvação, mas agora, com mover celular, com fruto fiel, vai ser alegria redobrada, vai ser salvação abundante, em nome de Jesus. E isso por quê? Porque quando um pecador se arrepende, tem festa no céu, e se tem festa no céu, vai ter na terra também.
Essa alegria é uma alegria que vem do Espírito, amém? Sem necessidade de droga, de nenhum tipo de artifício. É uma alegria espiritual, ok? E você vai viver essa alegria no seu ministério, de ver os frutos chegando. O fruto fiel é um culto, mas é um culto de tremenda celebração. Por quê? Porque nós estamos vendo o resultado do nosso trabalho. Os novos convertidos das células, dos arredores da igreja, eles vêm para se apresentar a Deus. E ali eles são tocados por Deus, através dessa alegria e através desse poder de milagres. O fruto fiel também é um mover, além de milagres, alegria de grande salvação. Ouça o que eu vou te falar. Todo fruto fiel pode e deve ser um momento de convidar pessoas novas. O fruto fiel pode ser trabalhado como uma cruzada evangelística. Amém? Onde o convite é a camiseta da sua geração. Então fala para os seus 12, faz camiseta a mais. E diz, se você vier, dá um convitinho de papel na mão, fala, se você vier, no dia você vai ganhar essa camiseta linda aqui. É um atrativo, né? Para as pessoas que estão no mundo, essas coisas fazem muito efeito. Mas, na verdade, tem que ser essa conquista feita no jejum e na oração antes. Amém? Então, prepara bem o teu fruto fiel e convida pessoas novas, porque há naquele dia grande conversão. Por exemplo, o apóstolo Jairo, ele não sabia que eu ia fazer apelo no fruto fiel dele, naquele fruto fiel que eu ministrei aí na igreja dele. Mas eu perguntei quem era novo pela primeira vez, e tinham muitas pessoas. Quando eu fiz o apelo, depois de pregar essa palavra aqui, muitas pessoas vieram na frente, movidas, tocadas pelo Espírito Santo, com lágrimas nos olhos. Não sei se vocês conseguiram ver isso no filme, as pessoas aceitando Jesus na frente, chorando. Então, quero dizer para você, o fruto fiel é um momento, uma oportunidade para uma grande colheita. Por quê? Porque uma grande multidão vem diante de Deus, dizendo, ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa salvação é estabelecida nessa hora. O seu fruto fiel vai dar muito fruto. Seu fruto fiel vai ser um evento de grande colheita, de extraordinária salvação. Você recebe? Então diga, uhul! E dê um aplauso a ele. Nós estamos, como Igreja El Shaddai, hoje começando um mover de oração e jejum de 30 dias pelo nosso último fruto fiel do ano, que vai ser no ginásio da Portuguesa. E eu já sei que não só lá, mas aonde você fizer o seu fruto fiel, vai haver multidão, vai haver muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e vai haver abundância de vida e de salvação. Você recebe? Então dê um aplauso ao Senhor e fique de pé, que eu quero orar por você. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por toda a transformação que o Senhor está produzindo na terra. O Senhor está quebrantando os poderes demoníacos. O Senhor está desentronizando os principados e potestades. O Senhor está revelando ao maligno a sua derrota em todos os territórios que ele usurpou. E os territórios que estavam debaixo do jugo do diabo, do pecado, da morte, do inferno, estão sendo liberados do domínio dos principados e potestades, dos dominadores e das forças espirituais da maldade em toda a terra, para que seja pregado o teu evangelho, para que a tua palavra penetre as nações, para que a tua palavra, meu Deus, alcance nos recônditos, nos lugares mais distantes da terra, os seus escolhidos. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito, todas as transformações econômicas, políticas, sociais, que não acontecem só no mundo para liberarem a pregação do Evangelho. Mas obrigado porque o Senhor está preparando, santificando, capacitando com dons, com unção, com autoridade a tua igreja. E o Senhor está levantando uma igreja santa e forte. Uma igreja que conhece a Deus, uma igreja que sabe qual é o seu propósito na terra, ganhar vidas, fazer discípulos para o reino do Senhor Jesus Cristo, discípulos de todas as nações que um dia virão e se apresentarão como fruto fiel diante do Altíssimo e diante do Cordeiro no seu reino celestial, em nome de Jesus. Eu oro pedindo, Pai, que o Senhor nos capacite, nos habilite a entendermos todos os processos da visão,
Pai, abençoa esses pastores com entendimento, com o direcionamento, com o estabelecimento das células, Pai. Que eles possam instruir bem os seus 12, que eles possam instruir bem os seus líderes de células, que eles possam transmitir uma unção fresca, renovada a cada dia, multiplicada a cada dia e principalmente pura, santa, sem nenhum tipo de contaminação, para que esses líderes, quando forem, eles sejam mais do que vencedores em tudo quanto fizerem, em nome de Jesus. Dá a esses apóstolos, a esses pastores que estão aqui, a capacidade de serem discipuladores segundo o teu coração. Que eles sejam líderes de um grande avivamento, mas que eles nunca percam o seu coração de amor, o seu coração de pastores. Em nome de Jesus, a sua postura de sacerdotes diante do Senhor, diante da sua família, diante do seu ministério, Pai, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos faça santos, irrepreensíveis, para que nós possamos ser essa igreja que o Senhor está desejando receber como esposa, em nome de Jesus. Tira da nossa alma toda mazela, tudo aquilo que é fruto, Pai, do velho homem, tudo aquilo que é resquício da nossa velha natureza, remove, convencendo-nos acerca do juízo, do pecado e da justiça, infundindo no nosso espírito temor, dando-nos a capacidade de fluirmos no amor, que é o dom supremo, e dando a nós também todo o fruto do Espírito Santo. Capacita esta igreja, Pai, com dons, com talentos. Capacita esta igreja no poder sobrenatural do Teu Espírito Santo, que nós possamos pregar a Tua palavra, que nós possamos viver a Tua palavra, mas que ela seja pregada e vivida, não apenas em persuasão de palavras, mas em demonstração de Espírito e de poder, porque nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que Tu tomes em Tuas mãos o cajado que nos está confiado, e que Tu sejas o pastor da igreja, que Tu sejas, Espírito Santo, o apóstolo da igreja, para que nós sejamos tão somente aqueles que são coparticipantes dessa graça, e ouçamos a Tua voz, e obedeçamos as Tuas ordenanças todas, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, multiplicando a nossa fé, multiplicando a graça sobre nós, multiplicando a salvação nos nossos ministérios, que nós possamos entender, Pai, todo o mover celular, que nós possamos realizar o mover celular. Eu peço, Pai, que no ano próximo, todas as igrejas que fazem parte da Regional Grande São Paulo estejam niveladas, todas estejam fluindo no mover celular 1, 2, 3 e 4, até a tomada dos territórios. Nos ajuda, Pai, a ministrarmos esses encontros, nos ajuda, Senhor, nos livrando de tudo que possa se nos opor, porque o Senhor é aquele que abate diante dos nossos olhos os inimigos, o Senhor é aquele que faz ruir as fortalezas, os obstáculos diante dos olhos dos Teus santos. Então vai à nossa frente, sê também a nossa retaguarda e nos dá vitória sobre o inimigo. Remove, Senhor, todo tipo de barreira e concede que os territórios sejam conquistados, porque sabemos que fomos chamados para sermos frutos fiéis, fomos chamados, meu Deus, para sermos líderes de avivamento, fomos chamados para Te darmos honra. Então também tira da nossa vida toda desonra, Pai, da ausência, da indiferença, da incredulidade, da desobediência. Meu Deus, que nós sejamos esses discípulos santos e aprovados, que têm o desejo ardente de estar presente, que jamais perde uma reunião de discipulado, que jamais falta uma convocação do líder. Meu Deus, nos ajuda, em nome de Jesus, a estarmos sempre no lugar certo e na hora certa, no lugar que o Senhor deseja que estejamos, em nome de Jesus. Tira da nossa alma, da nossa mente os argumentos contrários, tira da nossa vida, Pai, tudo aquilo que possa ser um bloqueio de Satanás, para que com liberdade, com provisão vinda de Ti, com a direção do Teu Espírito, nós possamos estar sempre diante da Tua face, sempre no lugar de oração, sempre no altar, sempre, meu Deus, na presença do nosso Deus, junto de uma multidão de servos santos e fiéis, em nome do Senhor Jesus. Que nesse ritual de honra, Pai, muitos escolhidos Teus, muitos que são chamados nesse tempo e nessa geração, como ceifeiros desses últimos dias, como os trabalhadores que o Senhor está escolhendo para a Tua grande e maior seara de todos os tempos, que esses venham do norte, do sul, do leste e do oeste,
com uma grande multidão, receber a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador nas nossas células, nas nossas macrocélulas, nos nossos cultos, nas celebrações, meu Deus, do fruto fiel, onde haverá abundância de vida, de paz, de alegria, de milagres, de sobrenatural e de grande salvação e de extraordinária conversão, para a glória de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja em cada um desses teus servos, que pagou o preço de vir aqui hoje. Que seja assim com eles, Pai, por causa da honra que eles te deram nesse dia e nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia! Só quem recebe, dê um aplauso bem forte ao Senhor e um grito de júbilo a Ele.